Shalom! Depois de tantos dias, sem gravar, mas hoje Deus me direcionou uma palavra para gravar. Está em Ezequiel, capítulo 2, do versículo 4 até o capítulo 7. Eu não vou ler, mas para você que quer saber o que Deus está dizendo nesse tempo de hoje para os filhos dele aqui na terra, leia lá essa passagem. Só que nós, que já fomos libertados, chamados para pregar, para falar, Deus fala assim: os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles para dizer como Deus fala. Não aquilo da nossa vontade, mas aquilo que Deus está falando. Quem são esses filhos de coração duro e semblante obstinado que está dentro dos templos para ouvir a palavra, mas quando sai de lá, vive as suas vidas como se nada tivesse ouvindo? E a palavra de Deus fala assim, quem tem ouvido que ouça a mensagem que Deus está enviando aos seus profetas aqui na terra. Ezequiel era um profeta. Hoje nós também somos esses profetas direcionados por Deus, dirigido pelo Espírito Santo para falar a palavra. Se arrependa dos seus maus caminhos. Muda a rota da sua vida e para de dar ouvido para a fonte que não venha da palavra de Deus. Muitas pessoas estão perdidas hoje, até dentro das igrejas, dentro dos seus templos, dentro das suas religiosidades. E não abre o ouvido para ver se a fonte vem realmente da palavra de Deus. E se a revelação da palavra está vindo realmente do Espírito Santo. Porque isso não é muito difícil de discernir. É só você ter uma vida de oração falando com Deus. O que é oração? Oração é uma comunhão com Deus. Oração é você falar com Deus. É você preparar os teus ouvidos para ouvir o que está vindo de Deus. Se você não tem esse dom de ouvir o Espírito Santo, então você tem que primeiro preparar os seus ouvidos para ouvir os profetas. Quem são esses profetas? Esse povo que Deus enviou nessa nova geração. O vinho novo que está escrito lá em João 1, capítulo 10, ou é João 2, o capítulo 10, agora eu não me lembro, mas que é as bodas de Caná em João. O primeiro evangelho de Jesus aqui na terra, o primeiro evangelho, a primeira pregação foi as bodas de Caná, a Ketubá. Aquilo que Deus assinou aqui com o povo dele aqui na terra, um contrato assinado com a nova aliança, assinado com o sangue que foi derramado. Então, esse vinho hoje, nessa nova geração, esses jovens que Deus está levantando, nessa nova geração, esse é o vinho novo, esses são os profetas, esse é o avivamento, esse é o mover de Deus. É aqueles que estão separando as suas vidas para ouvir da fonte que vem diretamente do Espírito Santo, diretamente de Deus, porque o Espírito Santo, ele é Deus. E o ministério aqui na terra, hoje sendo pregado, é o ministério do Espírito Santo. Deus está falando assim, Ezequiel, fala, prega, porque eles são de coração duro e obstinados. Então, quem tem ouvido, que abra os olhos e os ouvidos, porque se ouve com os olhos e com os ouvidos. Isso é ouvir a palavra de Deus. E se arrepender dos seus maus caminhos e deixar de ficar dando ouvido para o lixo mundano. Shalom, shalom. Graças a Deus. Graças a Deus. Bendito seja o nosso Deus.